pessoal, grande ABC Esportes na área. São Bernardo do Tigre empata 3 vezes seguidas e o grupo está todo embolado. Roda a vinheta. Muito bem, pessoal, boa tarde a todos. Aqui é o Elias, no grande ABC Esportes. Segunda fase do Brasileirão Série C, como vocês sabem, quadrangulares finais. Eles estão chamando de grupo B e grupo C. O São Bernardo está no grupo B. O São Bernardo, que foi quinto colocado, juntamente com Londrina, que foi quarto colocado, Floresta oitavo e o líder Caxias, pessoal. E ele empatou, como adiantei na introdução, três vezes com os times aqui correspondentes. Londrina em casa, né? É um time difícil, mas foi um tropeço. Caxias e Floresta fora de casa, que até seriam bons resultados, melhores se o time tivesse ganho a primeira partida no 1º de maio, pessoal. Contra o Londrina, um jogo equilibrado, né? O Tubarão, né, mostrou um bom time, como de fato é. Um jogo movimentado, com um público de 1.462 pessoas, uma renda de R$ 8.875, ficaram no 2-2, pessoal. Os gols da partida foram marcados São Bernardo Augusto contra e o Vitor Andrade, e pelo Londrina Iago Teles e Eliel contra. O Ricardo Catalá mandou o São Bernardo com o Júnior Oliveira, Hugo Sanches, depois Rodrigo Ferreira, Helder Augusto e o Pará, linha de 4, meio com Robson, João Paulo e Dudu Miraim, depois o Bruno Silva, e no ataque Pedro Felipe, depois o Vitor Andrade fez o gol, Rodolfo, depois o Felipe Garcia, o Felipe Azevedo, depois o Echaporã, o Roger Silva, ex-atacante, mandou Londrina com Luiz Daniel, João Vitor, Wellington Wallace e Maurício, Zé Breno, depois João Tavares, Alisson Cristiano, depois Cédric, Eliel, depois Henrique Quirino, depois William e o Iago Teles, galera. No segundo jogo, no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, no estádio Centenário, um jogo bastante movimentado, o São Bernardo enfrentou o Caxias em um novo empate 0-0, só lembrando que o Caxias havia empatado na estreia com o Floresta fora de casa, como vocês já viram em shorts aí, pessoal. Né? O São Bernardo, nesse jogo, o Ricardo Catalá mandou Júnior Oliveira, Hugo Santos, Rodrigo Ferreira, Helder, Maciel, Rafael Foster, depois o Augusto e o Pará, Robson, Bruno Silva e João Paulo, algumas mudanças. Pedro Felipe, depois o Chaporão, Rodolfo, depois o Felipe Garcia, o Felipe Azevedo, depois o Vitor Andrade. O Júnior Rocha, né, ex-jogador do Santo André, mandou o Caxias com o Thiago Coelho, Thiago Enes, Alisson, Alain e Marcelo Nunes, depois o Kelvin, Vini Guedes, Lohan, depois Mossoró e o Thomas Bastos, depois o Ian Rolim, Iago, depois Igor Torres, o Helder, depois Giovanni Gomes e o Calisson, galera. Estádio Centenário teve um público de 5.939, pagando 5.500, uma renda de R$ 28.040. E fechando o turno, enfrentou a equipe do Floresta, e o pessoal até brincou, é proibido vencer? Não foi um duelo muito intenso, foi travado, truncado. O Floresta não tomou gols ainda, pessoal, mas também não fez, né? E mais o empate também tem a questão do saldo de gols, pessoal, né? Esse jogo foi disputado no estádio Domingão, em Horizonte. Floresta da capital Fortaleza, mas tem jogado em Horizonte, né? O São Bernardo, do Ricardo Catalá, mandou o Júnior Oliveira, Rodrigo Ferreira, Helder Augusto e o Pará, o Robson, Bruno Silva, depois o Emerson Santos, o Foguinha, depois o Vitor Andrade e o João Paulo. Aí eles teve linha de 4-4-2, Dudu Miraima entrando, Pedro Felipe, depois Felipe Azevedo, o Felipe Garcia, depois o Rodolfo. Ricardo Catalá girando bastante os jogadores. O Leston Júnior fazendo um grande trabalho lá, mandou Floresta com Demisson, Tomás Caíque, Júlio Vaz e Ícaro, Matheus Ludic, depois Igor Dutra, Rodriguinho, depois Martinelli, Guilherme Nunes, Pablo, depois o Juan Diego Matos, no ataque Jean, depois o Rubens e o Romarinho, depois o Tiaguinho. Nós temos por enquanto, pessoal, o Londrina e o São Bernardo na frente, né? Cada um com 3 pontos ganhos, né? Porque ambos fizeram 2 gols e tomaram 2 gols, né? E depois nós temos o Floresta e o Caxias, né? A questão do saldo, o Caxias em terceiro, Floresta em último, porque ele não fez nenhum gol. Então, vocês estão vendo que a questão dos gols marcados, né? E o gol vai ser fundamental nesse grupo, né? Vai decidir muita coisa. Então, o São Bernardo precisa reagir, porque agora ele joga 2 partidas em casa,
né? Vai receber o Floresta na virada de turno. O Caxias encerra contra o Londrina. Uma hora esse monte de empate vai acabar. É inédito, 6 jogos do grupo aqui, todos empates. Então é bom o Tigre ficar atento. Fico por aqui, grande abraço a todos, valeu, tamo junto.